Oi meninas, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero fazer uma resenha sobre uns pincéis nacionais que eu tenho usado já tem um tempinho legal já, que são os pincéis da marca The Beauty Box. A The Beauty Box ela inaugurou tem alguns meses, mas é bem recente, e eles têm vários produtinhos legais, e eles têm esse kit de pincéis que é vendido tanto no site deles quanto nas lojas físicas. Eles têm algumas lojas físicas espalhadas pelo Brasil, e eles têm um kit com vários pincéis essenciais assim, e você pode comprar tanto o kit inteiro quanto os pincéis avulsos. São 10 pincéis e eu vou falar de cada um deles pra vocês e mostrar como eles são, o tamanho deles, o que eu achei de cada um e etc. Eu vou começar pelo pincel. Eles têm uma numeração certinha, mas eu tô pegando meio que aleatório. Pra começar, vou pegar alguns aqui pra mostrar pra vocês. Eles são nessa cor verdinha, esse verde água, muito fofo. Eles são pequenininhos, tá vendo? O cabo deles é bem pequenininho, comparado com um pincel normal assim, olha. Ele é bem menor, tá vendo? Ele é bem menorzinho assim, ele é tipo tamanho de viagem. O que eu acho que não atrapalha nem nada, é até legal pra você levar na bolsa ou levar na necessaire. E eles são verdinho assim, e aqui no cabo tem o nome, pra que serve, e tem a marca, quer ver? Olha só, então tem o nome da marca, The Beauty Box, tem pra que serve o pincel e a numeração deles, tá? Bom, então eu vou começar por esse aqui já que tá na minha mão. Esse daqui é o F4, ele é um pincel dual fiber, aí tem base, pó ou blush. Então ele é aquele famoso pincel dual fiber que a gente já tá acostumada, que tem um tipo de cerda geralmente natural aqui na preta, e aqui em cima é cerda sintética, tá? Ele é bem fofinho assim, e como o nome diz, você pode usar pra base, pó, blush, bronzer, o que você quiser. Eu gostei muito desse dual fiber, eu sou muito chata com dual fibers, apesar de achar que todos são meio iguais. Mas o que eu gostei desse aqui é que ele é bem denso, acho que dá pra ver, olha, ele tem bastante cerda, ele é bem denso e ele é firme, ele não é aquele pincel que abre, aqueles dual fibers meio pobrinhos de cerdas que abre e você não consegue espalhar, ele é bem firme, perdão. Então eu aplico a base aqui na mão, aí eu pego ela assim com o pincel pra pegar em todas as cerdinhas aqui, aí eu faço assim na pele pra espalhar. E aí eu venho com movimentos circulares para espalhar. Você pode usar pó também, mas eu gosto de usar base normalmente com ele. Esse pincel é muito legal, é uma versão de um dual fiber baratinho, muito legal. Eu realmente gostei desse dual fiber. Aí eles têm também o pincel tradicional de base. Esse daqui é o F1, é o pincel achatado base líquida, para base líquida. O meu tá super sujo, tá até sujo aqui porque eu acabei de usar ele. Eu não gosto de espalhar base com esse tipo de pincel, apesar de que eu espalhei para poder testar ele. Mas o que eu gosto é de passar corretivo, principalmente quando eu quero passar corretivo aqui assim numa área maior, sabe? Tipo aqui assim. Aí eu uso esse tipo de pincel, ele é bem legal, as cerdas dele é branquinha, a minha, como eu falei, tá suja. E eu gostei desse pincel, esse pincel é bem legal. Aí, continuando com os pincéis de face, ele tem o pincel de pó, que é o F2, que é esse aqui. Esse daqui eu acho que o único, não, ele é um dos únicos pincéis que eu não gostei pra pó, porque eu acho que ele é pequenininho demais, tá vendo? Ele é muito pequeno, ele é como se fosse um pincel grande de blush, ou é legal pra esfumar o bronzer. Mas assim, dá pra aplicar pó com ele? Dá, com certeza dá, ele quebra um super galho na bolsa, mas eu acho que como pincel de pó, assim, eu acho que tem alguns melhores. Daria assim, tipo, de nota de 0 a 5 eu daria tipo nota 4 pra ele, porque ele é um pincel muito legal pra deixar na necessaire, isso porque pincel de pó tem que ser um pouquinho menor pra gente deixar na necessaire, né? Então eu achei ok, esse daqui, tipo, ele cumpre a sua função, mas eu achei ele pequenininho demais. Aí eles têm também o pincel de blush, que é o pincel chanfrado blush, que é o F3, esse aqui. Ele é cerda sintética, tá vendo? Ele é da mesma cerda branquinha. Ah, eu esqueci de falar, o pincel de pó, eu não sei se todos são cerdas naturais, cerda sintética, mas esse é pretinho, esse é branquinho. Mas as cerdas são bem diferentes. Eu sinto que esse aqui tá bem sinteticão mesmo, dá pra sentir que é sintético. Esse a gente ainda fica um pouquinho na dúvida. Eu não gostei desse pincel de blush, é o único pincel assim que eu não gostei mesmo. Ele tem um tamanho legal, ele tem um formato legal, mas eu achei que ele
Ele é muito pobrinho de cerda, ele tem pouquíssimas cerdas e me incomoda na hora de passar blush, parece que não passa direito, tá vendo? Assim, tipo, ele não é firme e fica assim, ele, tá vendo? Ele abre e eu não gostei dele pra blush, não gostei. Eu achei que se ele fosse da cerda do pincel de pó, ele seria muito melhor, porque ele é muito grosseiro. E esse é o único pincel que eu não gostei. Não gostei mesmo, infelizmente. O kit, os pincéis são super legais, mas esse pincel de blush me deixou a desejar. Eu colocaria mais cerdas nele e, se possível, eu trocaria pelas cerdas do pincel de pó, porque essas cerdas são muito grosseiras e não gostei. Aí eles têm um pincel que também é pra face, por isso que eu vou falar dele. Ele vem assim nessa embalagenzinha toda prata. Esse daqui é o pincel Kabuki Retrátil Pó ou Blush F6, tá vendo ele assim? E olha que massa, você abre ele, aí você abaixa e ele surge o pincel. E aí você pode usar tanto pra pó ou blush, e aí pra fechar é o mesmo esquema, você puxa pra cima e tadã! Achei demais pra deixar na bolsa. Ele é do mesmo tamanho do pincel, ele é um pouquinho menor só do pincel de pó, tá vendo? E eu tô usando ele pra blush. Ele é muito legal pra deixar na bolsa, porque você protege as cerdas, não fica suja, contaminando. E ele, ele tem um tamanho bem legal, assim. Então dá pra aplicar pó, dá pra quebrar um galho com pó, mas pra aplicar blush. Ou se você for usar só o pó na zona T, ele é ótimo pra passar pó aqui embaixo. Muito legal pra deixar na bolsa. Esse pincel eu achei sensacional e ele é muito bonitinho. Bom, continuando, o último pincel de face ou de olhos, como você quiser, é o pincel achatado pequeno para corretivo. Esse é o F5. Ele é um pincel normal de corretivo, aquele das cerdas sintéticas, ele é bem firme. Eu não gosto de aplicar corretivo com esse tipo de pincel, é raramente que eu aplico, mas o que eu gostei de usar esse pincel é para aplicar sombra cremosa. Ele é muito legal porque ele é firme, então você consegue espalhar bem a sua sombra cremosa, então esse pincel eu gostei muito. E se você gosta desse tipo de pincel de corretivo, se você usa, ele também é bem legal. Bom, agora começando pelos pincéis de olhos. O que eu achei estranho é que eles têm 4 pincéis de olhos. E não tem, tá faltando, eu sinto que faltam alguns pincéis. Por exemplo, eles não têm pincel chanfrado. Eu senti muita falta do pincel chanfrado. São só 4 pincéis para olhos. Eles têm esse pincel de esfumar, que é o pincel cônico para esfumar sombra. É o E2, esse daqui. Eu gostei muito desse pincel. Parece ser grandinho, tá vendo? Mas ele é levemente... cônico é a palavra mesmo do nome dele. Ele tem essa pontinha que encaixa certinho no côncavo. Eu não queria estragar a minha maquiagem, mas ele cabe certinho assim. Eu que tenho o olho pequeno, ele cabe perfeitamente. Só pra comparar rapidinho, ele é bem parecido com o 244 da MAC, que eu amo, ó. Esse é o da MAC e esse é o da The Beauty Box, tá vendo? Eles são bem parecidos, ó, bem parecidos. Gostei muito desse pincel de esfumar, eu acho que é uma ótima opção de pincel baratinho nacional de esfumar, porque ele esfuma super bem e adorei. Aí eles têm aquele famoso pincel lápis, que é o pincel ponta de lápis para sombra, esse é o E3. É aquele famoso pincel pontudinho, tá vendo? Ele é das cerdas branquinhas, que é as cerdas que eu sinto que é mais grossa, que é bem sintética. Eu não uso muito esse tipo de pincel, raramente eu uso esse pincel. Mas o que eu achei? Eu achei que ele é firme demais. Aí eu vejo assim, eu assisto muito tutorial de maquiagem no YouTube, eu vejo que muitas meninas gostam de usar esse tipo de pincel pra marcar o côncavo. E assim, eu acho que não dá porque ele é muito duro, ele é muito firme. Ele é muito legal pra você esfumar o delineador ou esfumar o lápis em cima, ou aplicar lápis aqui embaixo do olho, ou até iluminar aqui o cantinho interno. Mas se a sua intenção se você gosta de usar esse tipo de lápis para esfumar o côncavo, para fazer uma marcação bem certinha no côncavo, não vai ser ideal pra você, porque ele é firme demais. Mas como eu quase não uso esse tipo de pincel, é engraçado isso, né? Então eu achei ele tipo ok, sabe? Eu aplico às vezes só esfuma a sombra aqui embaixo com ele. Bom, por fim, eles têm 2 pincéis de aplicar sombras que eu amei. Eles têm um que é o pincel achatado curto para sombras, esse é o E1. É o pincel tradicional de aplicar sombras que a gente já tá acostumada. O que eu gostei, ele é grandinho, ó, comparado assim com o tamanho do meu olho, ele é bem grandinho.
As cerdas dele são curtas, ele é mais curtinho assim, ele é bem firme e ele é bastante denso. Apesar dele ser denso, ele é firme, então ele aplica, ele deposita a cor da sombra muito bem. E como ele é grandinho, é mais fácil de você aplicar sombra em tudo, em toda a pálpebra, ou pra iluminar e etc. Esse pincel é muito legal porque ele é muito firme, e eu gosto de pincéis firmes de aplicar sombra, porque ele aplica mesmo, ele deposita mais cor. E aí eu vou comparar pra vocês, eles têm também a versão que é o pincel achatado longo de sombra, que esse é o E5. Ó, pra comparar os dois, esse é o primeiro que eu falei, esse é o E5. Ele é mais fininho, tá vendo? E as cerdas dele são mais longas. Eu tô amando, esse é o meu pincel segundo favorito, porque o favorito é o de esfumar mesmo, mas eu tô amando esse pincel. Porque ele tem bastante cerda, ele é firme e como ele é menorzinho dá pra fazer mais detalhes, tipo aplicar sombra no cantinho, ou só no comecinho, ou só no final. Então é legal que você acaba tendo duas opções de pincéis de aplicar sombra, um maiorzinho e um menor, que eu achei muito legal. Bom, então são esses os pincéis, eu não sei os preços de cabeça, mas aqui no post do blog eu vou deixar a foto deles, de todos os detalhes. Vou deixar o preço também onde vocês podem encontrar e eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, na minha opinião, no geral, eu achei que eles são muito legais, com exceção de um ou outro, com exceção do de blush e o pincel lápis. São os dois únicos que eu não gostei muito, mas o resto dos pincéis são muito legais. Eu acho que vale a pena vocês investirem, até por ser um pincel baratinho, nacional, fácil de encontrar, é muito legal. Gostei muito dos pincéis, acho que a marca tá de parabéns e eles são muito bonitinhos também, né? Qualquer dúvida que vocês ainda tiverem sobre os pincéis, pode deixar um comentário aqui que eu respondo pra vocês. Não se esqueça de avaliar o vídeo clicando em gostei aqui embaixo e se inscrever também aqui no meu canal no YouTube, porque assim você assiste os vídeos antes dele ir pro blog. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho!